Oi, pessoal, tudo bem? Sabe, por trás de quase toda a empresa que a gente conhece, existe uma espécie de fantasma, um modelo invisível que organiza tudo. É uma ideia tão básica, tão fundamental, que a gente nem percebe mais. Mas ela tá lá, sabe? Bem no DNA de como as coisas funcionam. E hoje a gente vai botar uma luz nesse fantasma e entender esse modelo de vez. Vamos começar com uma coisa que todo mundo já viu: o organograma. Aquela pirâmide cheia de caixinhas e linhas mostrando quem é chefe de quem. Parece que sempre existiu, né? Mas de onde isso veio? Pode parecer óbvio hoje, mas olha, nem sempre foi assim não. Pois é, acredite se quiser, a origem disso tudo está numa ideia que foi assim super radical para a época. Surgiu lá na França há mais de 100 anos, em 1916. E foi uma ideia que simplesmente virou de cabeça para baixo o jeito de pensar a gestão das empresas. E tá na hora de conhecer o arquiteto por trás de tudo isso. Um engenheiro francês chamado Henri Fayol. O cara simplesmente achava que tinha descoberto a fórmula mágica, o segredo para qualquer organização ser o mais eficiente possível. Então, a teoria clássica do Fayol queria a mesma coisa que outras teorias da época: mais eficiência. Mas o pulo do gato dele era o foco. Ele não estava olhando para a tarefa de um único funcionário, sabe? A visão dele era panorâmica, ele olhava para a empresa inteira, para a anatomia dela. Como é que as peças, os departamentos se encaixam para criar uma máquina de alta performance? Era isso que ele queria saber. E para entender essa máquina, o que ele fez? Ele desmontou ela nas suas peças principais. O Fayol dizia que toda e qualquer presa, não importa o ramo, funciona com base em 6 funções essenciais. Sempre as mesmas 6. Olha só que interessante a estrutura que ele montou. Tem as funções técnicas, a produção em si, as comerciais, que é comprar e vender, as financeiras, cuidando do dinheiro, a de segurança, para proteger tudo e todos, e a contábil, com os registros e balanços. Mas a grande sacada está lá no topo, a função administrativa. Para Fayol, essa era a cola, sabe? O que amarrava, coordenava e sincronizava todo o resto. Ok, se essa função administrativa é o centro de tudo, o que exatamente faz um administrador? Bom, o Fayol não deixou essa pergunta no ar, não. Ele foi lá e detalhou o trabalho do administrador em 5 tarefas bem claras, bem definidas. E são essas aqui, ó. Primeiro, prever, que nada mais é do que planejar o futuro. Depois, organizar, ou seja, arrumar a casa, os recursos, as pessoas. Aí vem o comandar, que é liderar o time. O quarto passo é coordenar, para ter certeza que todo mundo está remando na mesma direção. E, por fim, controlar, que é checar se o plano está sendo seguido direitinho. Para ele, isso aí era a essência do trabalho de qualquer gerente, de qualquer nível. Mas ele não parou por aí, não. O Fayol foi além. Ele não só descreveu o que os gestores fazem, ele também prescreveu uma receita, um conjunto de princípios que ele dizia serem universais para guiar qualquer um na hora de montar a estrutura da empresa. 14 princípios no total. E o interessante é que o Fayol acreditava que eles eram super flexíveis, sabe? Que dava para adaptar para qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer época. Para ficar mais fácil de entender, vamos dividir esses 14 em 2 grupos. O primeiro grupo tem a ver com a arquitetura da empresa. Pensa que são as plantas da construção. Coisas como divisão do trabalho, para cada um ser especialista em uma coisa, autoridade e disciplina bem claras, e um ponto crucial, a tal da unidade de comando. Isso significa que cada pessoa só pode ter um chefe direto. Acabou a confusão de receber ordem de vários lados. E tem também a cadeia escalar, que é basicamente a hierarquia, a linha de comando que a gente vê no organograma. Já o segundo grupo de princípios foca nas pessoas que estão dentro dessa estrutura. Ele fala de coisas como o interesse da empresa vem sempre em primeiro lugar, a remuneração tem que ser justa para todo mundo e é bom manter a equipe estável, sem muita gente entrando e saindo. O Fayol também dava muito valor para a iniciativa e principalmente para o espírito de equipe. Para ele, a união e a harmonia do time era uma das maiores forças de uma empresa. Certo. Agora, para a gente entender de verdade o tamanho da contribuição do Fayol, vale a pena colocar ele lado a lado com outro gigante da época, o americano Frederick Taylor, que é considerado o pai da administração científica. E aqui fica claríssima a diferença entre os dois. Pensa assim, o Taylor olhava a empresa de baixo para cima. Ele pegava uma tarefa lá no chão de fábrica e analisava no detalhe para otimizar. Já o Fayol fazia o contrário, olhava de cima para baixo. A preocupação dele era com a estrutura geral, com o esqueleto da empresa. A abordagem do Taylor era analítica, de desmontar. A do Fayol era sintética, de montar o todo. Vamos entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Os dois queriam a mesma coisa, no fim das contas: eficiência máxima.
Só que os caminhos eram bem diferentes. Pega, por exemplo, a diferença entre a unidade de comando do firewall, onde um funcionário só obedece a um chefe, e a supervisão funcional do Taylor. Na ideia do Taylor, um operário podia receber ordens de vários supervisores, cada um especialista numa área. São duas visões de autoridade completamente diferentes, né? E aí, qual é o legado do Fayol? Depois de mais de 100 anos, será que as ideias dele ainda fazem sentido ou viraram peça de museu? A verdade é que a teoria dele ainda é super influente. E o motivo é simples: a simplicidade. Para quem está começando a gerenciar ou montando uma empresa do zero, ela é um manual, um guia bem claro e organizado. É tipo o modo padrão de montar uma estrutura quando não se tem ideia por onde começar. Só que essa simplicidade toda é, ao mesmo tempo, a maior crítica que fazem a ele. A visão do Fayol é muitas vezes chamada de teoria da máquina, porque ela enxerga a organização como se fosse um grande relógio, um mecanismo previsível, onde cada engrenagem tem uma função fixa e pronto. E as críticas a essa visão de máquina não são poucas. Primeiro, a teoria trata a empresa como um sistema fechado, ignorando tudo que está do lado de fora: mercado, concorrência, a sociedade. Segundo, ela é racional até demais, esquecendo do fator humano, das emoções, da cultura que rola nos corredores. E, além disso, é uma teoria baseada na observação pessoal dele, não em experimentos científicos. Resumindo, é como se o Fayol tivesse desenhado o esqueleto perfeito da organização, mas esqueceu de colocar a alma, que são as pessoas e as relações informais que fazem a coisa toda funcionar de verdade. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Hoje, com um trabalho cada vez mais caótico, remoto, tudo mudando o tempo todo, o modelo rígido do Fayol pode parecer coisa do passado, mas será que no meio dessa bagunça toda a gente não perdeu alguma coisa importante? Será que o trabalho hoje em dia não se beneficiaria de um pouquinho mais daquela clareza, daquela ordem, daquela estabilidade que Fayol defendia tanto? Fica aí a pergunta para a gente pensar.